Bom dia a todos. Isabela, você consegue colocar o... Que bom que você está aqui hoje pela manhã para podermos juntos cultuarmos a Deus, né? Participarmos, como o Eduardo falou agora há pouco, da ceia do Senhor, que está na palavra de Deus e que nós devemos participar a cada domingo, né? Que é uma obrigação nossa de participarmos da ceia do Senhor, com certeza. E é uma obrigação, mas não é algo penoso para nós. Na verdade, para o cristão, é um prazer muito grande poder ceiar, né, a ceia que o Senhor Jesus instituiu pouco antes da sua morte. Graças a Deus por isso, graças a Deus pela igreja ter essa compreensão, né, e participarmos a cada domingo, né, do culto, da ceia, das ofertas, dessa comunhão. Nós, conversando, né, com os pastores e com os irmãos, nós sabemos do anseio, do desejo de acabarmos com essa restrição, não é? De algumas pessoas durante o culto só, e dividirmos em horários, né? Escalonarmos esses horários também, para que a gente pudesse novamente ter todo o corpo de Cristo juntos, né? Num culto só, para que a gente pudesse sentir o calor humano novamente de todos os irmãos. Eu acredito que isso não deva estar muito distante, não deva estar muito longe, né? Nós vamos participar daqui a pouco de um culto com todos os irmãos, se Deus assim o permitir. Mas, enquanto isso, eu queria fazer uma menção aqui ao irmão Kleber e todos aqueles irmãos que estão ajudando e auxiliando o irmão, né, que está dando essa oportunidade dos irmãos em casa também poderem assistir de maneira ao vivo, né, através do YouTube, né, e também pela plataforma do Facebook, aos cultos que estão sendo ministrados agora, o primeiro culto na parte da manhã, nos domingos, né? E o Kleber tem se esmerado, tem esforçado. Você dá um abração nele depois, junto também com os pastores da igreja que compraram essa ideia, né, de poder viabilizar todo esse projeto, né, para que os irmãos também em casa pudessem participar do culto, ainda que de forma virtual, ok? Hoje pela manhã, quero falar com os irmãos sobre quanto tempo você vai mancar. Baseado nesse trecho de 1 Reis, capítulo 18, versículo 11 até o 39, nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação. Elias descreve aqueles que deveriam ter sido o povo de Deus em seus dias como vacilantes entre duas opiniões. Se nós lermos o Velho Testamento, grande parte do Velho Testamento, nós vamos ver que aquele povo que deveria ser o povo de Deus, povo escolhido por Deus, para ser a representação de Deus aqui na terra, que hoje somos nós, a igreja, o corpo de Cristo, o corpo do Senhor Jesus, aqui nessa terra. Mas, naquele tempo, no Velho Testamento, aquelas pessoas, elas vacilavam entre duas opiniões, entre aceitar o senhorio de Deus e a manifestação de deuses, como no caso aqui, Baal. Esta é uma boa maneira de descrever aqueles na igreja que se tornam complacentes. Eu coloquei o significado da palavra complacente, que denota uma benevolência excessiva em relação a alguém ou a si próprio. Às vezes,
Na igreja, nós temos essa complacência e às vezes até comprometem a nossa fé, porque nós ficamos também vacilando entre duas opiniões. Será que a palavra de Deus é mesmo a palavra de Deus? Será que isso está correto? Quantas pessoas que muitas vezes saem aqui dessa porta e vão procurar uma outra religião, uma seita, e com situações esdrúxulas, mas que eles acabam aceitando. Essa é uma maneira que nós temos para descrevermos pessoas hoje na igreja. Naquele texto que eu coloquei para vocês, tinha uma disputa de força entre os falsos deuses impotentes que o povo adorava e o próprio Deus. E Elias mostra que Deus é Deus, com tremendo poder. Nós não vamos ler o texto, o nosso tempo é curtinho, mas se você puder pegar esse texto, anotar e ler em suas casas, vocês vão ver um momento magnífico de demonstração de poder do nosso Deus. Aconteceu que Elias, vou falar rapidamente sobre essa história, e eu coloquei ali uma história com H, não é uma história com E, que na minha época, né, chamava história da carochinha, né, dona Maria? A história da carochinha era algo fictício, algo inventado, né? A historinha da baratinha, a história da cigarrinha, não é uma história com é história que aconteceu mesmo, está registrado na palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é a verdade, e aqui aconteceu de fato e no duro. Elias, ele pergunta para o povo, lá em 1 Reis, capítulo 18, olha, vocês precisam decidir em quem vocês vão adorar. Se a Baal, adorem a Baal, mas se a Deus, adorem de verdade a Deus. E Elias estava sendo perseguido num momento tão cruel da história lá, bíblica, a história dos judeus. Eles estavam sendo perseguidos por Acabe e Jezabel. E eles estavam matando os profetas de Deus. Elias estava fugido, estava escondido. E de repente Elias aparece e ele pergunta, e ele fala com Obadias, olha, vai até Acabe e fala com ele para vir aqui conversar comigo. Obadias ficou preocupado porque ele havia salvado 100 profetas numa situação anterior, e ele achou que isso poderia atrapalhar e que Acabe pudesse até matá-lo. Olha, nós saímos para matar Elias. Elias está vivo e agora você vem aqui falar que ele quer falar comigo. Mas Acabe foi até encontrar com Elias. E quando chegou lá, Acabe falou assim, você está perturbando o povo de Israel para Elias. Você está fazendo uma perturbação aí no povo. Eu falei assim, não estou perturbando. E eu quero provar para vocês que esses seus porqueira, desses seus profetinhas aí de Baal, são tudo uns porqueira. Manda vir todos eles aqui e traz um novilho. E corta o novilho e coloca sobre o altar. E aí peça ao seu Deus Baal para que possa consumir com fogo aquele novilho. E eu quero ver quem é que vai fazer isso, porque eu também vou pedir a Deus. Eu vou colocar no altar um novilho, e vou pedir para que Deus possa consumi-lo com fogo. E eles aceitaram. E os 450 profetas de Baal foram
cortaram o novilho, botaram lá no altar e ficaram. A palavra de Deus, né, define algumas situações e eles falam, inclusive, que eles ficavam manquejando, fazendo rituais. Baal, 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 manda fogo, Baal, Baal. E ficavam manquejando ao redor do altar. E eles chegavam ao ponto de pegarem algumas estiletas e cortarem o seu corpo, sair sangue. A gente já viu rituais assim em alguns povos, né, mais distantes. Alguns que colocam estiletas num pedaço de fio, de corda, e ficam cortando as suas costas, não é? Uma coisa horrível. Mas os profetas de Baal também fizeram isso. Baal, manda fogo, Baal, Baal. E Elias começou até a tripudiar de Baal. Quem sabe vocês não devem falar mais alto. Talvez ele tenha saído para almoçar. Talvez ele tenha ido atender um outro cara, um outro profeta em outro lugar. Ele não está escutando vocês. Grita mais, fala mais. Só que desde amanhã até o meio-dia, eles ficaram tentando, e Baal não escutou. Porque não existe Baal. Porque Baal é um deusinho. E ele mostrou isso para o povo de Deus. E Elias então cortou o novilho e colocou num altar que ele fez com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E ele fez ao redor do altar um rego e colocou água dentro desse rego. E aí ele orou para Deus. Elias orou para Deus e ele falou: Senhor, para que possa mostrar para esse povo, por favor, consuma esse novilho e tudo isso, para que esse povo saiba que você é Deus. E veio o fogo dos céus e consumiu não somente o novilho, mas também o altar. E a água que estava no rego, que estava circundando aquele altar. E o povo ficou espantado. E depois, se você continuar terminando a leitura, aqueles 450 profetas de Baal foram mortos. E Elias mostrou que Deus tem poder. Deus é Deus. Infelizmente, o povo precisava dessas manifestações o tempo todo para entender que Deus é poderoso. Mas Elias, ele não fugiu, ele não escondeu, e ele mostrou o poder de Deus. Quão difícil aqueles que estavam no poder tornaram as coisas para que o povo de Deus, que realmente buscava adorar a Deus verdadeiro, fica evidente quando Elias tenta enviar Obadias, um dos profetas do Senhor, para forçar a disputa com Acabe e Jezabel. Obadias relata que os fiéis estão sendo perseguidos e como a idolatria forçada prevalece na cultura. Irmãos, nós temos que combater a idolatria forçada hoje em dia. Nós vivemos em um país tipicamente católico, mas tem um sincretismo cultural e religioso que é algo inconcebível para a fé cristã. Nós não podemos vacilar entre duas opiniões, irmãos. Não podemos ser complacentes com uma idolatria forçada. Nós temos que pedir a Deus para mostrar que Ele é Deus. Através do povo de Deus, nós que representamos o povo de Deus aqui nessa terra. Mas nós não podemos concordar, irmãos, com idolatria forçada. Eu vejo, inclusive, alguns cristãos que já passaram pelas águas do batismo, às vezes, quando passam diante de uma igreja católica, faz o nome do Pai, né? Vai que, né?
Pode ser que, né, dê algum problema. Deixa eu fazer aqui o nome do padre, filho. Eu não quero tripudiar aqui, eu não quero fazer mau juízo de qualquer religião. Não é esse o meu objetivo. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, irmãos, que nós precisamos ter convicções. As nossas opiniões têm que ser duras, têm que ser fortes. Nós não podemos vacilar entre opiniões. Nós não podemos aceitar idolatria forçada. Hoje é dia de Nossa Senhora da Aparecida. Graças a Deus não vou trabalhar. Ora, por que você não vai trabalhar? Por causa de Nossa Senhora Aparecida? E não trabalha mesmo. Outro dia, atendendo um cliente, numa cidadezinha próxima aqui, se não me engano, a última quinta-feira foi Corpus Christi, não foi? Corpus Christi. Corpus Christi. É um feriado católico. E eu perguntei para ele, você vai trabalhar amanhã? Ele falou assim, que isso? Amanhã eu não trabalho, não pode trabalhar, é Corpus Christi. Como eu atendo no telefone clientes, tem algumas coisas que a gente aprende ao longo da vida. Não podemos falar sobre política, religião, futebol, muito menos. Hoje em dia está difícil falar futebol. Mas eu falei inocentemente, e ele falou assim, amanhã você vai trabalhar? Amanhã é Corpus Christi. Nós estamos inseridos numa cultura idólatra. E aí? O que nós vamos fazer? Na disputa do Monte Carmelo, o verdadeiro poder de Deus é mostrado. O povo vê, e sua decisão de escolher Deus anula o poder que aqueles no poder acreditavam ter sobre o povo, quando os falsos profetas eram mortos. Graças a Deus que Elias hoje nos mostra que Deus é Deus, e ele consome aquele novilho que ele havia cortado e colocado lá sobre o altar, não só o novilho, mas o altar e tudo aquilo que a gente já conversou. Atos capítulo 22, capítulo 2, versículo 22 até o 39, o sermão de Pedro no Pentecostes, Pedro, ele começa falando sobre a situação dos judeus, a situação dos judeus em que mataram Jesus. Pedro fala, se você abrir sua Bíblia para Atos capítulo 2, versículo 22, o grande sermão de Pedro no Pentecostes, ele fala assim, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo grilhões da morte. Pedro está falando com o pessoal, olha, o próprio Jesus, o Filho de Deus, que estava aqui entre nós, sabe quem matou ele? Vocês. No tempo de Jesus, que ele esteve aqui nessa terra, aqueles que estavam no poder temiam a opinião do povo também. Lá em João capítulo 11, versículo 45, João capítulo 11, versículo 45,
João relata para nós lá em seu evangelho um momento maravilhoso em que Jesus faz um prodígio, um milagre, talvez dos maiores. Eu não sei se a gente pode considerar se um milagre é maior do que o outro, né? Fazer multiplicação dos pães e dos peixes é algo maravilhoso. Mas Jesus acabara de ressuscitar a Lázaro. Um homem que já estava morto já há alguns dias, ele já estava no sepulcro. E as pessoas falaram: você quer que eu vou buscar esse homem? O corpo dele já está fedendo. Já está lá, nós já fizemos todo o trabalho lá com ele. Manda ele vir. Abre a porta dessa caverna aí, essa pedra que está nessa caverna, tira isso aí e tal. E ele de lá de fora chamou: Lázaro, vem cá. E Lázaro saiu. Lázaro ressuscitou. E aí no versículo 45 de João 11, a palavra de Deus diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que vinham visitar Maria, porque eles sabiam que Lázaro, né, a ligação com Maria, e Maria estava triste. Eles estavam visitando ela. Então, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Glória a Deus. Pelos prodígios e milagres, muitas pessoas creram em Jesus e mudaram, transformaram a sua vida, assim como nós todos, quando nós encontramos com Jesus. Versículo 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus fizera. Versículo 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois, prestem atenção, eles não estavam preocupados se Jesus estava ressuscitando mortos, se ele estava fazendo qualquer outro tipo de milagre. Prestem atenção na preocupação dele. Versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Eles não se preocupavam com a fé, com o povo, mas eles estavam preocupados na posição social que eles tinham, na posição sociopolítica que eles tinham, que eles cuidavam das províncias. Os romanos deixavam eles lá: cuida desse povo aí, cuida dessa religiãozinha. Mas aí aparece Jesus no meio dessa reviravolta toda. Jesus está lá. E como Jesus faz prodígios e sinais, algumas pessoas creram nele. E quando o povo começou a se voltar para saudar Jesus, eles procuraram matá-lo. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: está próxima, 22, 1 e 2. Está próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Estão vendo as opiniões? Aqueles líderes temiam Jesus, porque o povo estava saudando Jesus, estava seguindo Jesus, estava se entregando ao que Jesus estava pregando, a pregação de Jesus. Mas eles estavam preocupados com a posição sociopolítica deles. Então Jesus, com uma palavra dura, assim como Elias,
procurou fazer com que os mancos espirituais, entre aqueles que deveriam ter sido o povo de Deus, escolhessem entre duas opiniões. Se você abrir lá para João, capítulo 6, nós não vamos ler todo o trecho. João, capítulo 6. Jesus aqui está falando, a partir do versículo 25, de que ele era, veja bem, Jesus, filho de José, um carpinteiro, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus, não sou eu que estou falando isso, palavras de Jesus. Ninguém vai a Deus senão através de Jesus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. E algumas vezes eu vejo até alguns irmãos tentando utilizar essa passagem de João capítulo 6 aqui, no horário da ceia. Nós não devemos fazer isso, porque aqui Jesus, ele está convencendo ao pessoal para aceitar Jesus através da fé. A ceia do Senhor, na verdade, ela foi instituída mais à frente aqui em João. Então, não tem, uma coisa não tem nada a ver com outra. Apesar de que ele fala que meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, e algumas pessoas costumam fazer uma relação com a ceia, mas não tem absolutamente nada a ver. Mas no versículo 41 do capítulo 6 de João, murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Você, que é esse aí? Que está falando que é filho de Deus, que desceu dos céus, e que nós temos que aceitá-lo pela fé. Como que é isso? E eles estavam loucos com Jesus. A partir do versículo 60, se você puder ler comigo, João capítulo 6, versículo 60, a palavra de Deus diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. As pessoas queriam que Jesus pregasse simplesmente sobre a florzinha, sobre a abelhinha, sobre a borboletinha, sobre o amor, sobre a paz. Lulinha, paz e amor. Jesus não era assim. O discurso de Jesus tinha palavras duras. E aquelas pessoas não estavam acostumadas com isso e falaram assim: opa, que é isso? Que é esse homem que está falando isso agora? Espera aí, calma lá. Às vezes, quando nós escutamos algumas coisas na igreja que não nos caem bem nos nossos ouvidos, que é isso aí? Quem é ele para falar sobre isso? Será que ele pode jogar a primeira pedra?
pregadorzinho. Está falando o que para mim? Quer ver uma coisa? Não se pode falar sobre roupa na igreja. Dá-se um furdunço. Dá-se um trabalho. Irmãos, nós precisamos melhorar nossa vestimenta. Nós precisamos ser mais cordados. Nós precisamos ter cuidado com o que nós vestimos. Mas nós estamos inseridos numa cultura que diz, tá bom, pode usar, não tem problema. Você vai na igreja, mas na igreja não tem problema. Pode usar também, está errado. E às vezes quando nós escutamos algumas coisas duras, nós viramos a cara. Eu me lembro do irmão Vidal, falando sobre uma irmãzinha aqui na igreja. Ela veio para cá porque ela achava que a Líbia de Melo era tudo amor. Lulinha, paz e amor. E era maravilhoso. E ela gostava do sermão. Até que um dia ela escutou um sermão que foi diretamente no coração dela e que aquilo entrou no ouvido dela assim como um arame farpado. E ela falou, que é isso? Virou para o Vidal e falou assim, Vidal, eu não vou ficar aqui mais não. Aqui não dá certo para mim não. O que aquele cara falou lá, não concordo de jeito nenhum. Só que o Vidal, ele falou que ela estava pulando, pingando de congregação em congregação, porque a palavra de Deus, dura, chegava até o seu coração e falava, é para você essa palavra. Não que alguém chegue aqui e vai pregar diretamente para alguém. Eu sei de um pecado de um irmão e eu vou pregar sobre esse pecado errado? Não podemos fazer isso. Mas é a palavra de Deus que nós devemos pregar. E quando Jesus falou palavras duras, muitos foram embora. Não ficaram com Jesus. Mas é o próprio Jesus, de prodígios e milagres, foram embora, ralaram o peito, não quiseram ficar com Jesus. E à vista disso, Jesus virou para aqueles discípulos que estavam viajando com ele, andando com ele pela região toda, e falou assim, vocês, querem ir embora também? E aí Pedro falou, para quem nós iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. A maioria deixou, mas os 12 não. Sabe a resposta de Pedro, a indagação de Jesus foi, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Hoje nós somos confrontados com a mesma indagação de Jesus. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Finalizando com esse texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9 até o 15, a palavra de Deus diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre grego, judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. A única maneira que os pedidos serão alcançados
com essa escolha, que é de invocar o nome de Jesus, é se aqueles que já obedeceram ao Evangelho, eles são enviados. Então, o poder do Evangelho é apresentado como uma escolha, é pregado para eles e eles ouvem. Muito frequentemente, os cristãos temem a opinião das pessoas controladas por aqueles que estão no poder e nosso amor esfria. Irmãos, nós não podemos calar. Nós não podemos deixar o amor que há em nós esfriar, a fé que há em nós esfriar. Nós não podemos vacilar entre duas opiniões, nós não podemos ser complacentes, condescendentes com a cultura desse mundo. Mateus 24, versículo 9 até o 13, a palavra de Deus diz: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãozinhos, por favor, você que está em sua casa, você que está aqui hoje, tomem cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós vemos na televisão. Tomem cuidado, peguem a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, pesquisem, conversem uns com os outros para saber se isso realmente é verdade ou não. Se nós escutarmos qualquer coisa e nós acharmos que é verdade, tem falsos profetas enganando-nos, não há poucos, há muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Em vez de permitirmos que o amor esfrie, devemos amar por meio da obediência, conforme João capítulo 14, versículo 15, Jesus dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E devemos amar por meio da vida sacrificial, conforme diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos ser complacentes, não podemos ter duas opiniões, não podemos ficar alheios. Nós precisamos renovar e transformar a nossa mente para que as pessoas no mundo possam ver que Jesus opera em nossas vidas, que Jesus opera na vida da igreja. Devemos amar através da obediência e da vida sacrificial para amar aos mancos como Jesus amou. João capítulo 13, versículo 34 e 35, fala assim a palavra de Deus: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Gostaria de deixar duas perguntas para vocês hoje pela manhã. Você está mancando entre duas opiniões? Quanto tempo você vai mancar? Que Deus possa nos abençoar. Carlos.
Bom dia, igreja. Deus é maravilhoso, né? Queremos agradecer aos homens que foram usados nessa manhã para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe as suas famílias, que Deus abençoe o seu compromisso com Deus, amém? Queremos, de uma certa maneira, os jovens estão agradecendo, eles